Já imaginou como seria viver em um mundo onde todo mundo te odeia, te evita ou simplesmente não acredita em você? Pois é, isso acontece com muitos protagonistas de animes. E hoje, vamos mergulhar em 7 histórias incríveis onde os heróis enfrentam o desprezo de todos ao seu redor, mas mesmo assim, conseguem crescer, superar os desafios e deixar sua marca no mundo. Estrela Brilhante, prepare-se para conhecer protagonistas que transformaram o ódio em força, em um vídeo que vai te emocionar e inspirar. Vamos começar com um clássico absoluto. Para começar nossa lista, temos o lendário Naruto Uzumaki, o protagonista de um dos animes mais icônicos de todos os tempos. Desde o início, Naruto teve uma vida difícil, marcada pelo ódio e desprezo de quase todos na vila de Konoha. E tudo por causa do que ele carregava dentro de si, a temida raposa de 9 caudas, um monstro que devastou a vila antes mesmo de ele nascer. Após o ataque da Kyuubi, o quarto Hokage sacrificou sua vida para selar o espírito da besta dentro de Naruto, acreditando que ele seria visto como um herói. Mas o oposto aconteceu. Naruto foi tratado como um monstro em potencial, alguém a ser evitado. Os adultos o olhavam com desprezo, e as crianças, influenciadas por seus pais, o isolavam. Ele cresceu sem família, sem amigos e sem nem ao menos entender o motivo de tanto ódio. Apesar disso, Naruto nunca desistiu. Ele enfrentou tudo com resiliência, e em vez de ser quebrado pelo ódio, ele o usou como combustível para provar seu valor. Seu sonho? Se tornar Hokage e ser finalmente reconhecido pela vila. Mas sua jornada não foi solitária. Ao longo do caminho, Naruto encontrou amigos incríveis, como Sasuke, Sakura e, mais tarde, todo o time 7. Ele também teve senseis extraordinários, como Kakashi, que o guiou com paciência e sabedoria, e Jiraiya, que se tornou uma figura paterna e o ajudou a descobrir seu verdadeiro potencial. Essas conexões deram a Naruto a força emocional que ele precisava para superar os desafios. Com o tempo, ele começou a mudar corações e conquistar o respeito de todos, até mesmo de seus maiores inimigos. Naruto não apenas enfrentou e venceu o desprezo da vila, mas também se tornou um símbolo de esperança e união, inspirando aliados e transformando o mundo ninja. O que torna Naruto tão especial é sua capacidade de transformar a adversidade em força. Ele é o exemplo perfeito de como a determinação e o trabalho duro podem superar qualquer preconceito. Naruto não apenas conquistou o respeito de todos, mas também mostrou que o verdadeiro herói é aquele que nunca desiste, não importa o quão difícil seja o caminho. E se você já assistiu a Naruto, sabe que ele não é apenas um personagem. Ele é uma inspiração para nunca desistirmos de nossos sonhos, mesmo quando o mundo parece estar contra nós. Continuando nossa lista, vamos falar de Asta, o protagonista de Black Clover. Desde o início, Asta foi tratado como um ninguém em um mundo onde a magia é tudo. Imagine crescer em um reino onde cada pessoa tem algum nível de habilidade mágica, enquanto você é o único que não tem nenhuma magia. Pois é, essa foi a realidade de Asta. Asta nasceu em uma vila humilde chamada Age, como órfão, sendo criado em uma igreja ao lado de seu irmão adotivo, Yuno. Enquanto Yuno era talentoso e naturalmente abençoado com uma magia poderosa, Asta era o oposto, barulhento, determinado, mas sem nenhuma habilidade mágica. Por causa disso, ele foi ridicularizado por todos ao seu redor. A falta de magia fez com que Asta fosse tratado como um inútil, alguém que jamais alcançaria nada no reino de Clover. No entanto, ele não deixou que isso parasse. O que torna Asta especial é sua determinação inabalável. Mesmo sem magia, ele nunca parou de treinar, sonhando em se tornar o Rei Mago, a posição mais alta e respeitada de todo o reino. E foi essa força de vontade que o levou a um momento que mudou sua vida. Durante a cerimônia de seleção de grimórios, enquanto todos recebiam seus grimórios mágicos, Asta foi escolhido pelo grimório de 5 folhas, que continha magia anti-magia. Essa habilidade única permite que ele neutralize magias, algo que o coloque em um patamar diferente de todos os outros magos. Ao entrar no grupo dos Touros Negros, um esquadrão cheio de magos marginalizados e excêntricos, Asta encontrou amizades verdadeiras. Ele foi aceito como parte de uma família, e isso o impulsionou ainda mais a perseguir seu sonho. Apesar de continuar sendo visto como uma aberração pelos nobres e pelos outros esquadrões, ele usa cada crítica e cada desafio como motivação para provar que mesmo alguém sem magia pode ser o mais forte. O que realmente faz de Asta um protagonista memorável é sua energia incansável e sua habilidade de inspirar todos ao seu redor. Ele nunca desiste, mesmo quando enfrenta inimigos que são muito mais poderosos ou situações em que tudo parece perdido. Asta é o exemplo perfeito de que trabalho duro e determinação podem superar qualquer obstáculo, mesmo em um mundo que está contra você. Hoje, Asta não é apenas o garoto sem magia que todos desprezavam. Ele é uma força a ser respeitada, alguém que constantemente quebra expectativas e inspira aqueles que o subestimaram. Sua jornada em Black Clover é uma lição poderosa de que, com determinação e coragem, você pode alcançar o impossível. O terceiro protagonista da nossa lista, que também é odiado por todos, é Naofumi Watanin, de The Rising of the Shield Hero. Imagine ser convocado para um mundo de fantasia, não por escolha própria, mas como parte de uma missão para salvar o reino de uma grande ameaça. Agora, imagine que, em vez de ser celebrado como um herói, você é injustamente acusado, traído e tratado como um pária por todos ao seu redor. Bem-vindo à jornada de Naofumi. Naofumi era um universitário comum no Japão moderno quando foi transportado para o reino de Meuromark junto com outros 3 jovens, cada um deles se tornando um dos 4 heróis cardinais, guerreiros escolhidos para proteger o mundo das terríveis ondas de calamidade. Enquanto os outros heróis receberam armas incríveis, como uma espada, lança e arco, Naofumi ficou com o escudo, que é considerado a arma mais fraca e limitada. Desde o início, ele já era visto com desdém pelos outros heróis e pela própria realeza, mas o pior estava por vir. Logo após sua chegada, Naofumi foi falsamente acusado de um crime horrível que ele nunca cometeu.
Essa acusação não apenas destruiu sua reputação, mas também fez com que todos o odiassem e o evitassem, deixando-o sem aliados, sem recursos e completamente isolado. Ele foi forçado a enfrentar um mundo hostil com nada além de seu escudo e sua própria força de vontade para sobreviver. No entanto, o que torna Naofumi um protagonista tão marcante é sua capacidade de transformar o ódio e a traição em combustível para sua determinação. Ele não se deixa abater pelo desprezo das pessoas e decide provar seu valor sozinho. Ao longo de sua jornada, ele encontra aliados improváveis, como Rafalia, uma demi-humana que se torna sua fiel companheira, e Filo, uma criatura mágica que ele cria e protege. Esses laços começam a curar as feridas emocionais de Naofumi e dão a ele um propósito maior, proteger aqueles que realmente acreditam nele. Naofumi também mostra uma habilidade incrível de adaptação, transformando o que parecia ser sua maior fraqueza, o escudo, em sua maior força. Ele descobre maneiras de usar o escudo de forma inovadora e devastadora, tornando-se um dos heróis mais formidáveis, mesmo em um mundo que continua a rejeitá-lo. Com o tempo, ele não apenas conquista o respeito de alguns, mas também prova que o verdadeiro poder de um herói não está na arma que carrega, mas na sua determinação e no desejo de proteger os outros, mesmo quando todos estão contra ele. A jornada de Naofumi em The Rising of the Shield Hero é uma história de resiliência, superação e redenção. Ele é o exemplo perfeito de um protagonista que começa do fundo do poço, odiado e desprezado, mas que, com coragem e determinação, consegue se reerguer e se tornar uma verdadeira inspiração. Naofumi Watani não é apenas um herói. Ele é a personificação da força em meio à adversidade, alguém que prova que mesmo quando o mundo está contra você, é possível resistir e alcançar a vitória. O quarto protagonista da nossa lista é ninguém menos que Eren Yeager, de Attack on Titan. Eren é, sem dúvida, um dos personagens mais controversos dos animes, e sua jornada é marcada por transformações extremas que desafiam as expectativas dos fãs e as percepções de herói e vilão. Ele começa como um jovem cheio de sonhos e determinação, mas ao longo da série, seu caminho o transforma em alguém que é odiado por muitos, temido por outros e idolatrado por alguns. No início, Eren é apresentado como um garoto simples que sonha em explorar o mundo além das muralhas e livrar a humanidade da ameaça dos titãs, criaturas monstruosas que aterrorizam sua civilização. Após testemunhar a destruição de sua cidade e a morte brutal de sua mãe pelas mãos de um titã, Eren desenvolve uma raiva intensa e uma determinação inabalável de exterminar todos os titãs. Ele parece ser o típico protagonista shounen, cheio de coragem e com um objetivo claro. No entanto, à medida que a história avança, Attack on Titan mostra que o mundo é muito mais complicado do que Eren imaginava. Ele descobre verdades sombrias sobre a origem dos titãs, as muralhas e o papel de sua própria nação nesse conflito. Com isso, Eren deixa de ser apenas o garoto sonhador e se torna alguém disposto a tudo para alcançar a liberdade, mesmo que isso signifique sacrificar sua humanidade. A transformação de Eren atinge o auge quando ele ganha o poder do Titã de Ataque, mais tarde, o Titã Fundador, habilidades que lhe dão um poder quase absoluto. Com isso, Eren não apenas se torna uma força devastadora, mas também alguém disposto a tomar decisões que colocam o mundo inteiro em jogo. Ele passa de herói para um anti-herói, e suas ações começam a dividir opiniões. É ele um libertador ou um opressor? Sua decisão de iniciar o Rumble, destruindo tudo em seu caminho para garantir a segurança de sua nação, o coloca diretamente contra muitos de seus antigos amigos e aliados. Eren é odiado por muitas pessoas dentro e fora da história. Para alguns, ele é um monstro, alguém que escolheu a destruição em massa como solução para os problemas do mundo. Para outros, ele é o único que teve coragem de fazer o que era necessário, carregando o peso de decisões impossíveis em seus ombros. Esse dualismo é o que torna Eren um dos protagonistas mais complexos dos animes modernos. No final, Eren Yeager é uma figura trágica, um personagem que começou com sonhos de liberdade e terminou como um símbolo de sacrifício, dor e controvérsia. Ele representa as nuances da moralidade e as consequências de escolhas extremas. Eren não é um herói tradicional, nem um vilão absoluto. Ele é alguém que carregou o peso do mundo e, no processo, se tornou odiado por muitos e incompreendido por quase todos. Attack on Titan usa Eren para questionar o que realmente significa ser livre e quais são os limites aceitáveis para alcançar esse objetivo. E isso é o que o torna perfeito para estar nesta lista. O quinto protagonista da nossa lista é Shinji Ikari, de Neon Genesis Evangelion. Shinji é um dos personagens mais polarizadores dos animes, e sua jornada é marcada por ódio e incompreensão, tanto dentro da história quanto entre os próprios fãs. Ele é o exemplo perfeito de um protagonista que enfrenta o desprezo dos outros e suas próprias lutas internas. A história de Shinji começa quando ele é convocado por seu distante e autoritário pai, Gendo Ikari, para pilotar o EVA Unit 01, uma das máquinas gigantes criadas para proteger a humanidade contra os misteriosos anjos. O problema? Shinji nunca quis ser um herói, nunca pediu por essa responsabilidade, e o relacionamento com seu pai é praticamente inexistente. Ele é forçado a entrar em uma guerra que ele não entende, e tudo isso enquanto lida com uma enorme carga emocional. Dentro da narrativa, Shinji é frequentemente tratado com frieza e desdém. Seu pai o vê como nada mais do que uma ferramenta, enquanto os outros personagens, como Azuka e Misato, constantemente criticam suas ações e sua aparente falta de iniciativa. Ele é frequentemente chamado de fraco, covarde e indigno, sendo julgado por não corresponder às expectativas de um piloto que deveria ser destemido e heróico. Mas o que torna Shinji tão único é que ele não é um herói tradicional. Ele não é alguém que abraça o papel de salvador com determinação e confiança. Em vez disso, ele é um adolescente cheio de traumas, inseguranças e medo, tentando encontrar sentido em um mundo que parece não ter espaço para ele. E, enquanto luta contra os anjos, Shinji também enfrenta batalhas internas, o medo de rejeição, a sensação de inutilidade e o constante desejo de se afastar de tudo. O ódio e a incompreensão que Shinji enfrenta não se limitam apenas aos personagens ao seu redor.
No mundo real, ele também é criticado por muitos fãs de anime, que esperam um protagonista mais forte e confiante. No entanto, é exatamente essa vulnerabilidade que faz de Shinji um personagem tão humano e memorável. Ele representa o lado mais frágil e realista do que significa ser colocado em uma situação de enorme pressão emocional. Mesmo assim, Shinji mostra momentos de coragem ao longo da série, embora sejam muitas vezes ofuscados pelo caos emocional que ele enfrenta. Ele não é um herói perfeito, longe disso, mas é alguém que tenta, de forma imperfeita, fazer o que pode em um mundo que parece estar sempre contra ele. Em Neon Genesis Evangelion, Shinji caria mais do que um protagonista odiado. Ele é um espelho de traumas e emoções humanas, um personagem que simboliza a luta contra a desesperança e o desejo de ser aceito, mesmo quando o mundo insiste em empurrá-lo para longe. É essa complexidade que faz de Shinji um personagem que divide opiniões, mas que continua sendo uma figura central e inesquecível no mundo dos animes. O sexto protagonista da nossa lista, que também enfrentou rejeição e desconfiança, é Satoru Mikami, o personagem principal de Dead Team Got Reincarnated as a Slime. Apesar de ser um anime mais leve e divertido, a história de Satoru traz momentos de rejeição que tornam sua jornada única e inspiradora. Tudo começa quando Satoru, um homem comum de 37 anos, é morto de forma repentina no Japão moderno. Ele é reencarnado em um mundo de fantasia, mas, ao invés de voltar como um herói ou uma figura poderosa, ele renasce como um simples slime, a criatura mais básica e subestimada em qualquer RPG ou mundo de fantasia. Desde o início, Satoru, que adota o nome Rimuru Tempest, é visto como algo insignificante e irrelevante pelos habitantes desse novo mundo. Mas o que ninguém esperava é que Rimuru, mesmo como slime, tivesse habilidades extraordinárias. Ele possui a capacidade de absorver e imitar as habilidades de qualquer criatura que consome, além de um intelecto estratégico que rapidamente o torna muito mais poderoso do que aparenta. Porém, sua aparência de slime e seu surgimento inesperado em um mundo cheio de rivalidades e preconceitos fazem com que ele seja constantemente subestimado e rejeitado. No entanto, Rimuru não deixa a desconfiança dos outros o deter. Ele usa sua inteligência, carisma e poder crescente para superar o ódio e a desconfiança que enfrenta. Em pouco tempo, ele começa a construir uma comunidade de monstros, composta por goblins, lobos e outras criaturas marginalizadas, que encontram em Rimuru um líder que os valoriza. Ele transforma o ódio que recebe em determinação para criar um lugar onde todos possam viver em paz. À medida que sua influência cresce, Rimuru enfrenta inimigos poderosos que o veem como uma ameaça. Ele também lida com desafios políticos, tentando negociar com nações que, inicialmente, não o levam a sério. Mas sua habilidade de transformar adversários em aliados, combinada com sua imensa força, o torna uma força a ser respeitada. Rimuru é o exemplo perfeito de como alguém pode transformar uma fraqueza aparente em sua maior força. Ele começa sua jornada como algo que ninguém acreditava ter potencial, mas prova que o verdadeiro poder está em não desistir em criar laços com aqueles ao seu redor. Ao longo da série, ele não apenas ganha o respeito de seus aliados, mas também constrói um reino próspero, onde até mesmo os mais poderosos o admiram e temem. A história de Satoru Mikami, ou Rimuru, é sobre superação e união, mostrando que, mesmo sendo subestimado e rejeitado, é possível alcançar grandes feitos quando você acredita em si mesmo e nos outros. Ele é um protagonista que brilha justamente por sua capacidade de transformar desafios em oportunidades e provar que até um slime pode ser incrível. O último protagonista da nossa lista, e certamente um dos mais odiados por aqueles ao seu redor, é Subaru Natsuki, de Re:Zero. Se tem um personagem que conhece de perto o desprezo, a rejeição e a incompreensão, é ele. Subaru é transportado para um mundo de fantasia, onde sua chegada não é acompanhada de glória ou poderes incríveis. Pelo contrário, ele é tratado como um inútil, alguém que não deveria sequer estar ali. Subaru começa sua jornada como um típico adolescente preguiçoso e sem grandes ambições no mundo real. Mas, ao ser transportado para esse novo mundo, ele rapidamente descobre que não possui habilidades especiais como os protagonistas de outros animes isekai. Sua única habilidade é o Return by Death, um poder misterioso que o faz reviver sempre que morre, retornando a um ponto no tempo para tentar corrigir os erros que levaram à sua morte. E esse poder, embora pareça útil, é uma maldição que traz dor física e psicológica, além de isolá-lo ainda mais. Logo no início, Subaru é rejeitado por quase todos que encontra. Ele tenta ajudar as pessoas, mas suas boas intenções frequentemente acabam mal interpretadas, o que só aumenta o ódio e o desprezo que ele enfrenta. Até mesmo personagens como Emilia, por quem ele se apaixona, chegam a se frustrar com suas ações impensadas e suas tentativas desesperadas de se provar. Sua falta de habilidade, somada à arrogância inicial e à sua incapacidade de lidar com situações complexas, faz com que até os espectadores se sintam divididos em relação a ele. Mas o que torna Subaru especial é sua resiliência. Ele morre inúmeras vezes, experimenta dores inimagináveis, tanto físicas quanto emocionais, e continua voltando, tentando encontrar um caminho melhor. Ele enfrenta rejeição, desconfiança e, muitas vezes, ódio absoluto, mas cada morte e cada fracasso o tornam mais forte. Ao longo da série, Subaru começa a crescer como pessoa, aprendendo a lidar com suas próprias limitações e a ganhar o respeito daqueles ao seu redor, um passo de cada vez. Subaru também é um protagonista incrivelmente humano. Ele é falho, impulsivo, e muitas vezes toma decisões erradas, mas isso só reforça sua jornada de crescimento. Ele precisa ganhar o respeito dos outros, não com poderes incríveis, mas com sacrifício, determinação e a capacidade de aprender com seus erros. Sua conexão com personagens como Ren e Emilia é construída lentamente, e ele prova que pode ser confiável mesmo quando parece estar no fundo do poço. No final, Subaru é a prova de que ser um herói nem sempre significa ser forte ou amado desde o início. Às vezes, significa recomeçar de novo, até finalmente conquistar o respeito e a aceitação, tanto de si mesmo quanto dos outros.
Sua jornada em Re:Zero é sobre enfrentar o pior do mundo, e de si mesmo, e encontrar a força para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Subaru Natsuki é o protagonista perfeito para fechar essa lista, pois ele encapsula a ideia de que o ódio, o desprezo e a rejeição podem ser superados com perseverança e coragem. Ele pode não ser o herói perfeito, mas é, sem dúvida, um dos mais humanos e inspiradores. Então, me conta aí, qual desses protagonistas é o seu favorito? Ou tem algum que ficou de fora e você acha que merecia estar aqui? Comenta agora! Quero saber o que você pensa, e quem sabe ele não aparece em uma parte 2, hein? Se você curtiu esse vídeo e chegou até aqui, já sabe, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui só tem lista épica como essa pra quem ama animes. Valeu demais pela companhia, vocês são incríveis! Nos vemos no próximo vídeo, e enquanto isso, vai lá maratonar esses animes. Até mais, galera!